Agora, para ter mais um olhar sobre o que está acontecendo no nosso vizinho, a gente convidou o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o nosso quase colega jornalista aqui, de tanto que ele nos dá informações, o Paulo Velasco, para reforçar essa cobertura. E eu dou ao Guga Chakra a primazia de fazer a primeira pergunta a esse madrilenho que é torcedor do Barcelona, meu querido. Que disputa com o Ariel, né? O sotaque mais charmoso da TV brasileira, né? E agora tem o Oliver Stunkel competindo também, hein? Não podemos esquecer. O Velasco, eu queria saber o seguinte, fala-se muito sempre América Latina, mas há uma diferenciação clara entre América Central e Caribe do que é a América do Sul. É a primeira grande operação americana contra um país da América do Sul, um país incomparavelmente maior do que Granada e Panamá. Então, eu queria saber qual que é o impacto geopolítico dessa ação militar dos Estados Unidos para capturar o Maduro. Guga, o impacto é bem grande, né? Sem dúvida alguma, né? É um precedente, né, que foi aberto ontem, né, de termos o nosso entorno regional mais imediato, né, o Brasil, né, como país sul-americano, sendo atacado militarmente pelos Estados Unidos, né, numa ação, né, que foi muito bem sucedida, né, conseguindo-se ali o sequestro, né, de Nicolás Maduro. Né? De fato, nunca tínhamos visto, né, o nosso entorno regional imediato, né, sendo atacado militarmente por Washington, né, ações, né, houve várias, né, mas em outras áreas, né, no Caribe, na América Central, né, mas não aqui na América do Sul. Né? Para o Brasil, esse fator, claro, é muito preocupante, né, porque nós sempre nos colocamos como defensor da estabilidade, né, da paz, da ordem, né, na América do Sul. Né? Temos que lembrar que o Brasil, né, Guga, já mediou vários conflitos na região, né? Ali nos anos 30, mediamos a Guerra do Chaco, né? O Brasil ajudou, né, a intermediar também a questão de Letícia, junto com a Liga das Nações. Mais recentemente, na década de 90, né, mediamos ali o conflito entre Peru e Equador, né, a chamada Guerra do Cenepa. Então, claro que a partir do momento que os Estados Unidos, né, rompem, né, essa barreira, né, e passam a intervir militarmente, né, na América do Sul, né, daqui para frente já não se sabe mais, né, o que pode acontecer. Né, isso causa estremecimento, que traz preocupações geopolíticas muito significativas, né, mas de alguma maneira, né, traz também a ideia de que para os Estados Unidos, ou para o governo Trump muito particularmente, né, essa nova lógica imperialista, né, esse neoimperialismo norte-americano, não tem limites. Né? Então, não olham apenas ali para o seu entorno mais imediato, né, América Central e Caribe, que sempre foram áreas, né, mais à mão dos Estados Unidos, né, mais próximas, né, dos interesses geopolíticos norte-americanos, mas agora a América do Sul, né, que inclusive conta com governos muito convergentes com os Estados Unidos. Né? Esse é um ponto importante. Né? Temos o Milei, e a gente tem falado muito disso, mas agora a eleição do Castro, né, temos a Bolívia, o Equador, né, convergindo, o Paraguai, né, de Santiago Peña. Então, um conjunto, né, amplo de atores, né, que naturalmente abrem espaço para os Estados Unidos buscarem alavancar ainda mais seus interesses geopolíticos aqui na região, na América do Sul. Né? O Brasil sempre se vangloriou, né, de que a América do Sul, né, é uma das áreas mais estáveis, desmilitarizadas, né, mas a partir do momento que cai no radar de Washington, isso evidentemente traz preocupações. Né, e reitero, né, é um precedente que se abre, rompe-se uma barreira, daqui para frente, né, já não se sabe mais o que pode acontecer. E não custa lembrar, né, Velasco, que os Estados Unidos já falaram explicitamente, o presidente Trump e o secretário Rubio já falaram em Colômbia e falaram em México como potenciais alvos de algum tipo de ação dos Estados Unidos. E vendo o que aconteceu na Venezuela, não é coisa que se leve na brincadeira. Você fica com a gente ainda mais um pouco, vou fazer mais uma pergunta para você. Mas eu queria mostrar aqui um outro material que a gente tem, porque a gente entrou em contato com o jornalista venezuelano, o Ivan Reyes, que está em Washington, mas também em constante contato com amigos, muitos parentes também lá em Caracas, para saber o que ele apurou também da situação por lá nesse momento, em que tem sido difícil achar fontes independentes na Venezuela que possam nos fornecer algo mais quente sobre o momento. Vamos ver o que ele disse sobre a situação nessas últimas 48 horas na capital venezuelana. El ambiente en Caracas es un ambiente de muchísimas personas en la calle yendo a buscar comida, reportan largas colas, pero con, digamos, un ambiente de bastante tranquilidad, un ambiente de que la gente está bastante expectante porque incluso todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué está pasando o qué va a pasar. No hay protestas en Caracas, no hay personas saliendo a la calle exigiendo la renuncia, por ejemplo, o la caída total del chavismo. Sí hubo una convocatoria del propio chavismo para apoyar el llamado a la libertad de Nicolás Maduro y que Estados Unidos lo dejara en libertad, pero esta fue una convocatoria que se hizo hacia el centro de Caracas, hacia el centro de poder del chavismo y que fue bastante una convocatoria con quizás pocas personas. Tá aí então um pouco desse
sabor, quer dizer, do clima do ambiente em Caracas, que a gente está vendo poucas manifestações a favor ou contra tudo que está acontecendo e que tem mobilizado tanto a nossa atenção. Agora, professor Velasco, muito se fala, né, da derrocada venezuelana nesses últimos anos e de como a situação econômica ficou muito ruim e fica parecendo que é tudo obra maquiavélica também, de alguma forma, só mesmo do chavismo. Mas a gente tem que falar também do peso que houve no primeiro governo do Donald Trump, do aperto nas sanções de Trump. Naquele momento, ali, 2017, o governo Trump já esperava também pressionar por uma mudança de regime, né? Houve o fenômeno do Guaidó, apoiado por muita gente, mundo afora, inclusive aqui no Brasil, pelo então presidente Bolsonaro. Depois não deu certo, mas parece que o Trump voltou à carga total agora, nesse momento de grande fragilidade também do regime Maduro. Você acha que dá para a gente imaginar que o governo Trump planejou os próximos passos ou é tudo assim meio que no improviso, a gente vai ver o que vai acontecer? Você tocou num ponto fundamental, Lins, né? A gente não pode entender a crise venezuelana sem reconhecer o aumento das sanções americanas a partir da chegada de Trump, né, pela primeira vez na Casa Branca, ali em janeiro de 2017. O país já vinha com uma economia claudicante, né, desde o final do governo Hugo Chávez. A queda no preço do petróleo, claro, isso influenciou bastante, né, até porque 90% que a Venezuela exporta é petróleo, mas as sanções, né, pegaram muito pesado na Venezuela, prejudicaram muito, de fato, a economia do país, e isso acabou levando o governo Maduro a ter dificuldade, né, em manter políticas sociais que eram fundamentais, né, para justamente o apoio popular que o chavismo tinha desde os anos 2000. Nos anos 2000, o Chávez levou a cabo as chamadas missões, né, que eram políticas sociais importantes em áreas como educação, saúde. Né, depois, sem recursos, né, o governo do Maduro, a partir ali de 2017, 2018, né, teve muita dificuldade em manter essas políticas, né, o que acabou, claro, aumentando a insatisfação popular, né, e o número, claro, de pessoas que rompiam, né, com o apoio ao chavismo. Né. Então, a gente tem, né, na última década, nos últimos 8 anos, uma diminuição muito significativa do apoio social, né, ao chavismo, ao governo de Nicolás Maduro. Isso está diretamente relacionado, né, com esse ponto que você traz, né, que foi já, né, o governo Trump, né, impondo sanções muito mais pesadas e apertando o cerco contra a Venezuela. O que não se viu naquele primeiro governo Trump, né, foi a disposição de ultrapassar uma linha vermelha, né, que a gente viu nas últimas horas. Então havia assim a vontade de prejudicar e de pressionar mais o governo do Maduro, muito mais do que o Obama tinha feito, né, mas não se acertou ainda naquele momento essa perspectiva de uma ação militar que pudesse levar, né, à captura ou ao sequestro do Nicolás Maduro. Isso muda nesse segundo momento, né, vemos um Trump, né, mais histriônico, mais fortalecido, mais confiante em várias frentes, né, a gente tem visto isso, né, o jeitão dele de ser, mas é um Trump diferente do primeiro mandato. Ignorando, né, o Congresso. Exatamente, né, passando por cima de instituições, né, do próprio partido muitas vezes, né, e afirmando de maneira mais enfática essa lógica neoimperialista sobre a América Latina, né? Que está claramente expressa, inclusive, nessa nova estratégia de segurança nacional, né? Que rememora ali a doutrina Monroe, a política do Big Chic, né? Então, um outro Trump, um outro momento, e aí sim ele se permitiu, né, essa ação militar que levou, né, a até surpreendente, eu diria, né, facilidade com que capturaram o Nicolás Maduro, né? Não acredito que haja um planejamento para o day after, para esse depois, né? Isso me preocupa muito particularmente. A Venezuela não é um país qualquer, Lins, né? Não é o Panamá em 89, né, quando tiraram Noriega do poder. É um país no mesmo 3 de janeiro, né? Mesmo 3 de janeiro, exatamente, né? 36 anos depois, né? 37 anos depois, né? Então, né, a data é a mesma, mas é um outro país completamente diferente, uma realidade completamente distinta, muito maior, 28 milhões de habitantes, né? Uma geografia muito complexa, um país muito dividido internamente, né? Porque há muitos apoiadores do chavismo, né? Isso ainda é uma realidade na Venezuela, embora não maioria como já foram, mas há muitos apoiadores, né? Então, eu não sei se o Trump se deu conta exatamente da dificuldade que ele vai ter daqui para frente. É muito mais fácil tirar o Maduro do poder do que administrar um país como a Venezuela, né? E foi uma fala, eu diria, até ingênua, né? Quando ele falou, vamos agora, né, run the country, vamos governar, administrar interinamente. Como assim, né? Como se estivesse administrando um quintal, né? Não, é um país complexo, com dificuldades, né, com suas nuances, não sabe exatamente, né, qual é a capacidade de diálogo que Washington tem hoje, né, com o atual vice-presidente, né, Adelcy Rodrigues, né, com a própria oposição, né? Ele se referiu de maneira muito depreciativa, né, a Maria Corina Machado, né? Tudo isso causa surpresa, né? Eu acho que foi uma coletiva muito tosca, né, ao estilo Trump, né, mas que quando a gente pensa no futuro e no porvir daqui para frente, traz muito mais interrogações, né, e dúvidas do que certezas, né? Por isso que me causa até preocupação quando eu vejo os venezuelanos comemorando já, né? Que maravilha, porque não há nenhum sinal, Lins, de que estejamos caminhando para uma democracia na Venezuela, né? Ou de que o interesse americano seja ajudar numa transição democrática ou numa transição política pacífica e ordeira, né, por lá. Então isso, claro, traz preocupações demais, né, para quem torce, né, para que tenhamos uma situação mais previsível e estável na Venezuela.